Bom, Lima, Alan. Eu sempre tive dúvida, Alan, porque eu sempre falei Alan e tem gente que fala assim, não, é lá no Alan. Então é Alan ou Alan, cara, que você prefere? Não, Alan, pode falar. A gente se conhece, né, há bastante tempo, antes até mesmo da minha entrada no mundo político, né? Uhum. E eu sempre, aqui deixar registrado publicamente, né, sempre tive uma admiração muito grande por esse cara aqui, porque no meio nosso, a gente enxerga uma pessoa com... Quando eu falo nosso, segurança pública, tá? Enxerga uma pessoa com virtude, é o cara leal e o cara operacional, bom de serviço. E dificilmente a gente enxerga como virtude, a gente identifica ou a gente valoriza o intelectual dentro da tropa, né? E esse cara aqui, desde sempre, quando né, você se refere a ele como professor, eu acho que é o mínimo, cara, para poder fazer essa referência, né, a quem representa o Alan. Então, vou deixar isso aqui registrado. Obrigado. E se a gente está aqui hoje, sem dúvida, é por conta da credibilidade de vocês, né? E te agradecer, Lima, também por esse convite, cara, porque a gente sabe que, infelizmente, lá fora a gente não tem os espaços na mídia tradicional para poder levar mais do que as nossas ideias, mas também para poder falar a verdade, né? Hoje as informações são muito contaminadas por diversos motivos, né? Tanto ideológicos como também econômicos, né? Mas retomando o raciocínio aqui, aliás, ainda cumprimentar aqui meu amigo de Contagem, o Mauricinho, também uma figura que eu tive oportunidade de conhecer nos últimos anos. E o meio político, cara, é tão contaminado, é tão sujo, que quando a gente encontra pessoas que têm valores como os nossos e não se deixam levar por vaidade, não mudam de postura, né, depois que chegam no poder, esse tipo de relação tem que ser preservado. Então também fazer essa consideração, Mauricinho, que trouxe não só para a minha vida política, um acréscimo muito importante dentro do nosso município em Contagem, mas para a minha vida pessoal enquanto amigo também que se tornou. Obrigado por tudo. Só é feio pra caramba, né, mas isso é detalhe. Eu como policial militar, cara, desde que entrei na polícia, né, com 20 anos, entrei achando que era um mundo não vou dizer de sonhos, mas que era algo muito mais simples de se exercer. E ali, depois de formado, tive as primeiras decepções, né, não decepção com a instituição, não necessariamente, mas com o sistema de impunidade, com tudo, né, que forma esse sistema que se resume lá na ponta da linha de maneira mais simplória com o prende e solta. Né, que gera essa sensação para o crime de que vale a pena a atividade criminosa. E isso gera uma frustração muito grande nos profissionais de segurança pública. A maioria leva essa frustração, vive mal durante 30 anos na polícia, agora 35 anos na polícia. A maioria se desmotiva ao longo da carreira, passa a fazer cada vez menos, além do que o arroz com feijão. E o que é justificável, porque a desmotivação é muito grande, não tem reconhecimento, né, como um todo. Digo, a partir da sociedade, muitas vezes também pela própria instituição. E só que comigo, eu tentei fazer um pouco diferente, cara. Tentei agir naquele primeiro momento ali de indignação, não necessariamente com política eleitoral. Não era esse o objetivo quando eu comecei a me inclinar para os assuntos políticos. Mas para conectar as pessoas que, assim como eu, estavam indignadas, seja dentro ou fora da polícia. E um outro detalhe que me chamava a atenção à época é como que as pessoas de fora da polícia, a gente chama na polícia no mundo paisano, né, tinham uma compreensão errada da nossa atividade. A sensação que dava, que a maioria que dava para mim à época, ali 2009, 2010, é que a maioria das pessoas entendiam a violência, entendiam o Brasil como um dos países mais violentos do mundo, uma das maiores taxas de homicídio, como uma consequência de um trabalho ruim da polícia. E isso é totalmente desconectado da realidade, cara. Na verdade, a polícia brasileira, ela é a que faz mais milagre, porque ela não tem retaguarda jurídica, ela não tem respaldo da própria sociedade, muitas vezes, e mesmo assim ela se arrisca, ela coloca o peito na frente, muitas vezes, de confronto, com verdadeiro sacrifício, né, da própria vida, se necessário for. Então eu também tinha essa questão paralela da própria falta de informação da sociedade. E eu já vou concluir minha resposta de como que começou. E ali, ao começar a buscar pessoas para fazer essa conexão, tinha que ter um propósito, né? E eu me entendi
como um conservador, como uma pessoa de direita, quando eu comecei a buscar um contexto histórico de como as posições políticas se formaram, né? Tentar entender o que defende cada lado. E ali eu já tinha o meu lado. Um pouco que eu passei a estudar, eu falei, pô, é isso aqui mesmo. E tudo fazia sentido, né? As aulas do professor Olavo, que o Alan conhece muito mais do que eu. E as coisas foram se conectando. E o movimento Direita Minas surgiu a partir da ideia que eu tive vendo iniciativas de outros estados. Minas não tinha nada organizado nesse sentido, com esse mesmo propósito. Então eu só dei um pontapé inicial na tentativa de que as pessoas se organizassem e eu voltasse para o bastidor. Até porque na função policial muitas vezes é incompatível, né? Você ficar se posicionando ou atuando numa esfera política ou de ativismo político, melhor dizendo, exercendo uma atividade de Estado, né? Então, ali foi que eu percebi que era só que a ideia não ia ter sequência nesse propósito de iniciar o movimento e depois recuar e deixar as coisas acontecerem. Eu fui tragado, né, para cada vez mais estar na linha de frente, até que veio a eleição de 2018, fui eleito deputado federal, naquela mesma onda do Bolsonaro, claro, né? Porque se não fosse ele, dificilmente eu iria me aventurar na política. Quando eu falo me aventurar, é força de expressão, claro. Porque até então, mesmo quando eu comecei a estudar contexto histórico, política ideológica, direita e esquerda, eu ainda achava que os políticos que estavam no poder, todos eram da mesma forma, todos tinham desvio de conduta. E quando eu vi o Bolsonaro na primeira vez, né, dando entrevista, falando sobre o presídio de Pedrinhas, o que você acha, deputado, sobre o presídio de Pedrinhas? Para quem não lembra, né, os presos se degolando lá, presídio de Pedrinhas, salvo engano, no Maranhão. O que você pode fazer, deputado, se for presidente da Comissão de Direitos Humanos? Ele, é só você não estuprar, não sequestrar, não praticar latrocínio, tu não vai pra lá, porra, acabou. Tem que manter esses caras presos na vida, tem que manter esses caras na vida boa. E quem não tiver contente, trabalha contra a minha chegada na comissão. Levantei a fala completa, né? Porque aquilo marcou muito pra mim. Falei, pô, tem um cara que se posiciona como povo aqui mesmo, cara. E eu senti verdade nas palavras dele, e aí busquei conhecê-lo mais. Foi quando eu percebi, pô, tem cara que vale a pena apoiar na política e tem cara que vale a pena se espelhar. E a coisa foi acontecendo, hein? 2018, deputado federal. Na realidade, eu até entrando aqui um pouco, eu lembro desse períodozinho, né, ali, 2014, 15 ali, você desenvolvendo meio que um tom, igual a gente na polícia, a gente tem aquela característica de organização, né, de deixar as coisas bem estabelecidas, de forma estratégica e tudo. Recentemente, eu achei um formulário de inscrição do Direita Minas, em que as pessoas fazem uma contribuição de uns R$40 mensais para tentar, né, promover ali a confecção de faixas, camisas e outras coisas. A gente não conseguiu juntar 15, cara, pra contribuir mensal. E o Alan ajudou uns meses. Bom, é verdade. E aí era todo um, assim, ele deu aquele tom estrutural. Na época tava o Juno, o Jadi, né? Deu aquele tom estrutural, porque realmente não havia uma direita organizada no Estado, né? E aí começou justamente com essa época. Talvez, vai pra você ver como é que as coisas, né? Eu acredito no propósito criado por Deus. Esse tom militar que fez com que você, na proeminência do movimento, deu ali aquela estrutura inicial, se fosse para talvez pessoas civis, eu acredito que tinha se desfalecido rapidamente, porque aquela estrutura organizada inicial permitiu com que várias outras pessoas entrassem, porque a pessoa via que existia uma coerência, uma forma de trabalho e tudo. Eu particularmente, eu tinha visto na internet outros grupos, mas não me dava vontade de entrar, porque eu falava, não, isso aí é tudo fogo de palha, né? Rapidão vai queimar. Já aí quando eu vi o povo se reunindo, né? E eu ainda estava pensando em como queria fazer a logo ainda da Direita Minas, né? O pessoal tava o triângulozinho azul e tudo. E aí, na época, eu e minha ex, falou assim, vamos participar? Eu disse, vamos participar, vamos entrar. E aí a gente entrou no movimento e viu. E na realidade viu que não era um fogo de palha, né? Porque durou durante muito tempo de maneira organizada, né? Sim. Hoje que não está assim tão pulverizado como era antigamente, né? Eu acredito que agora está mais centralizado, né? Hoje o que aconteceu foi que quem pegava o boi pelo chifre assumiu o mandato.
E fica incompatível, cara, um deputado federal ou um deputado estadual ser presidente, ser líder de um movimento político. Então acabou ficando muito mais restrito no cenário estadual às redes sociais. Mas no interior tem ainda uma organização muito interessante, tem vários municípios que ainda promovem muitas atividades presenciais. Posso citar aqui lá em Patos de Minas, que o pessoal é muito organizado. Tem vários municípios que ainda, o Direito a Minas ainda se organiza bem. Lá em Valadares, talvez seja o núcleo mais recente lá com a Paula. Tem vários locais que o Direito a Minas ainda é bem ativo fisicamente.